O que é a candidíase? A candidíase é uma inflamação provocada por um fungo que atinge a região genital, a vulva, o períneo, a vagina, e ela aparece como um corrimento que parece um leite talhado, um coco ralado, e varia muito de intensidade, pode ser desde o leve até o mais intenso, e causa também uma vermelhidão na região genital e muita coceira. O sintoma principal é a coceira e a ardência na hora de urinar. O que causa candidíase? Então, a candidíase é causada por um fungo que a candidíase vem do nome de cândida, que não é água sanitária, tá? Então, a Candida sp é o nome do germe que causa essa lesão, tá? E nós temos naturalmente esse fungo na nossa flora vaginal. A flora vaginal tem várias bactérias, tem fungos que normalmente não provocam nenhum tipo de reação. E apenas a mulher vai ter o sintoma se houver uma proliferação desse fungo. Por que algumas mulheres a candidíase é recorrente? Algumas pacientes elas podem apresentar problemas de diabetes, pode apresentar problemas de obesidade, e a recorrência tem muito a ver com o estado imunológico dessa paciente. No caso de diabetes, se ela tiver uma descompensação, ou seja, o nível do açúcar estiver muito alto, o fungo pode desenvolver por conta do ambiente favorável para o seu desenvolvimento. A obesidade, a mesma coisa, você pode ter também um estado metabólico alterado, um aumento da quantidade de açúcar no sangue. Também pode, alguns medicamentos, como por exemplo o uso de corticoides, remédios imunossupressores, que diminuem a resistência da paciente, ela também pode desenvolver essa doença. As pacientes HIV positivo também pode desenvolver, porque elas também têm uma alteração do estado imunológico delas. E o uso de anticoncepcional oral em altas doses. Hoje em dia nós temos anticoncepcionais com uma dosagem mais baixa, mas algumas pacientes podem ainda usar um remédio ainda mais antigo, que tem uma dosagem um pouco maior, e o uso prolongado, continuado, também pode alterar a imunidade da região genital e aí facilitar a recorrência da candidíase. A candidíase é uma doença sexualmente transmissível? Ela não é considerada uma DST porque mulheres, mesmo que não tenham atividade sexual ou virgens, elas podem desenvolver a patologia. Basta ela ter um desses problemas imunológicos, um diabetes descompensado ou o uso de um remédio como corticoide. Mas, se você tiver um processo inflamatório muito intenso, né, e essa paciente tiver uma relação sexual desprotegida, ela até pode transmitir a infecção para o parceiro dela. E aí a gente considera a candidíase como uma doença potencialmente de transmissão sexual. Isso é possível de acontecer, mas não é o mecanismo principal de transmissão. A candidíase também ocorre em crianças? Uma coisa muito comum que a gente vê é que a gente fala da alergia das fraldas, né? Então, assim, a gente sempre orienta para a mãe que a menina, o bebê, ela tem que ser muito bem higienizada. A fralda tem que ser constantemente trocada. É que nem quando a mulher fica menstruada, a gente fala. Existe um período de troca do absorvente higiênico e a fralda é a mesma coisa. E a parte higiênica facilita, ou seja, não impede que essa criança possa desenvolver um fungo, por exemplo, se não tiver uma boa higienização. Homens também podem pegar a candidíase? A mesma coisa que a mulher. Um homem diabético, por exemplo, ele também pode desenvolver a candidíase porque o fungo faz parte da nossa flora genital e do homem também. É um pouco diferente da mulher, mas ele também pode apresentar o mesmo problema e principalmente se ele for diabético. Algumas mulheres reclamam que pegam o problema do parceiro e muitas vezes o parceiro é diabético e não tem um controle adequado do diabetes dele, então ele também pode desenvolver a doença. E também os pacientes imunossuprimidos, no caso do paciente com AIDS ou com outra doença que possa comprometer o sistema imunológico dele. Quais são os sintomas mais comuns da candidíase? Bom, o sintoma da candidíase é o prurido, a coceira, que pode ser de grau leve até mais intenso, associado a uma secreção vaginal, que é o corrimento, de característica leitosa
a grumosa, né? Então, eu sempre falo que parece um coco ralado. E a paciente ela consegue falar isso para você. Realmente é um corrimento que também pode ser um grau leve ou até abundante. E a característica principal é a inflamação, é a ardência, a coceira, e às vezes pode até ficar inchada a região. E o corrimento de grumoso. Como é o tratamento da candidíase? Bom, o tratamento você pode fazer local, com o uso de cremes vaginais, ou você pode fazer um tratamento sistêmico, que é o uso de comprimidos, que é a base do fluconazol. Tem vários derivados do fluconazol que também pode ser utilizado. Mas o que a gente usa mais é o tratamento para aliviar o sintoma, que o que mais incomoda é a ardência, né? É a coceira. Então você pode usar antifúngicos, como miconazol, itraconazol, fluconazol. Você pode usar um corticóide tópico também, em forma de cremes ou pomadas, que alivia o prurido. E você também pode orientar a fazer alguns banhos de assento, né? Que pode também melhorar todo o processo inflamatório. Como prevenir a candidíase? A prevenção, obviamente, depende do que está causando aquela doença. No caso dos pacientes que têm um comprometimento imunológico, como HIV, pacientes diabéticos, é ter o controle da doença. Você controlando seu diabetes, a chance de você desenvolver a doença é menor. Você controlando o seu HIV, você também tem uma chance menor de desenvolver a doença. E no caso de que não ter nenhum desses problemas, é a parte higiênica basicamente, né? Você ter um cuidado com a sua higiene íntima e se você tiver com sintomas e for ter uma relação sexual, usar uma proteção para que não possa haver transmissão para o parceiro, no caso, o uso de uma camisinha. Usar calcinhas de lycra e calça jeans pode favorecer a candidíase? Então, o fungo, ele é um micro-organismo que ele gosta de ambientes úmidos e quentes. A região vaginal, ela já é úmida, porque existe uma secreção natural da vagina. Se você usa uma roupa inadequada, principalmente na época de muito calor, você usa uma calça jeans, usa uma meia fina, usa uma calcinha de lycra, você vai estar aumentando o calor no local. E isso facilita o aparecimento da infecção. Então, o que a gente orienta? Principalmente na época de calor, usar roupas mais confortáveis, usar calcinhas todas de algodão, não só o fundo da calcinha de algodão. A questão da depilação não tem muita importância, tem mulheres que gostam de fazer uma depilação mais completa, outras nem tanto. Não é o mais importante, mas assim, é importante manter a região sempre bem arejada. No caso, se a paciente estiver com a infecção, a gente até orienta a dormir, né, sem nenhuma calcinha. Só uma camisola, um baby doll de algodão já é o suficiente. O que acontece se a candidíase não for tratada? Difícil não tratar a candidíase, porque os sintomas incomoda muito. O que pode acontecer é a mulher ter uma candidíase e não ter sintomas nenhum. Como eu falei, o fungo ele faz parte da nossa flora natural. Então, se você faz um exame de Papa Nicolau e no resultado do Papa Nicolau aparece presença de Candida sp, você só vai tratar se a paciente apresentar um sintoma. Se ela não tiver nenhum tipo de sintoma, não é necessário fazer nada. Consequências para ela não vai ter, né? Mas é muito difícil uma mulher que tem algum sintoma ou um homem que não vai procurar qualquer tipo de ajuda. É muito difícil não ter. O pior que pode acontecer é ela ter uma reação inflamatória tão intensa a ponto de ficar uma inflamação absurda e ser necessário fazer tratamento até mais agressivo. No caso de evoluir para uma doença sistêmica, é muito, muito difícil acontecer. Só em situações muito, muito extremas, como uma AIDS, assim, que a pessoa está com toda a imunidade muito comprometida, aí você pode ter a candidíase, inclusive na garganta, no trato gastrointestinal, que aí é a situação muito mais grave. Você tem que para fazer o tratamento, inclusive, venoso. Mas isso em pacientes que têm um comprometimento grave do sistema imunológico dele. A paciente imunocompetente geralmente não tem nenhum tipo de repercussão.